o simulador do Brasileirão lá do site ge.globo, né? A gente foi ouvir Ana Maria Braga, Dudu Nobre, Paulo Nunes, para ver quem que eles acham que vai ser campeão brasileiro, Flamengo ou Palmeiras? Confronto aguardado pelo Brasil inteiro, é líder e vice-líder do Campeonato Brasileiro. Convidamos alguns torcedores, entre eles um rubro-negro famoso. Que missão que me deram aqui agora, hein? Que missão. E uma palmeirense famosa. Se eu aceitar meia dúzia já vai ser bom demais, né? Além de um especialista. Paulo Nunes, o imparcial? Muito, principalmente nessa hora, né? Porque são dois clubes que me formaram como atleta, mas principalmente como ser humano. Faltam 10 jogos para os dois times que hoje estão empatados com 61 pontos. O Palmeiras é líder porque tem uma vitória a mais. Essa reta final, já começou a simular ou não? Já, todas as vitórias do Flamengo. Flamengo e Palmeiras até o final do Campeonato Brasileiro. Resultados, meu Deus do céu, hein? Sábado agora, o Flamengo visita o Fortaleza. Flamengo ganha, 2-1. 2-0 Flamengo. Flamengo tem melhor time, melhor momento, Flamengo ganha. No domingo, o Palmeiras recebe o Cruzeiro. Cara, esse é o jogo, né? É um jogo decisivo. O Palmeiras é muito forte no Allianz. Palmeiras vence o Cruzeiro. Palmeiras 2, Cruzeiro 1. Ó, acho que isso aqui vai ser movimentado, hein? 2-2. Aí é puxado, né? O jogo difícil, mas eu vou no empate aí. Viu aí, né? Para os rubro-negros, o Fla já tomaria liderança na próxima rodada. Na sequência tem Flamengo e Sport e Juventude e Palmeiras. Flamengo e Sport, 3-0. Juventude e Palmeiras, 1-1. Lá em cima é brabo, hein? Juventude 0, Palmeiras 2. E eles foram indo, palpitando. Ixi, agora, hein? Vou encurtar a história para vocês. Para todos os rubro-negros entrevistados, incluindo o Dudu Nobre, o Mengão ganha as 10 partidas. E o Palmeiras vai tropeçando pelo caminho. Que tabelinha do Palmeiras, hein? Com todo respeito, hein? Meu coração rubro-negro tá falando, hein? Mengão campeão. Para Ana Maria, o campeonato será decidido na última rodada. Os dois times empatados em número de pontos e jogando fora. Palmeiras na casa do Ceará e Flamengo na casa do Mirassol. Ceará 1, Palmeiras 2. Mirassol e Flamengo. Mirassol ganha, pronto. Vamos lá, Mirassol, força aí, hein? Paulo Nunes concordou com esse tropeço do Flamengo. Como eu botei o Palmeiras empatando lá, eu coloco o Flamengo empatando também lá no Mirassol. Ceará e Palmeiras. Pra mim, o Palmeiras vence o Ceará. Então, na minha projeção, vai dar Palmeiras? É isso? Avante palestra! No simulador feito pelo Paulo Nunes do GE, o Palmeiras foi campeão, mas é do GE, hein, galera? Essa disputa aí, com certeza, vai ser ponto a ponto até o final do Brasileirão. Ainda podem se enfrentar também na decisão da Libertadores, né? Ó, convite para você, amanhã tem amistoso da Seleção Feminina de Futebol, Inglaterra e Brasil, ao vivo na Globo, depois do jornal hoje, à tarde. Abraço para você. Vene Casagrande, eu começo com você. A gente pode colocar o Wallace aí dentro dessa brigaiada, não? Não Sim? podemos colocar o Wallace, acho que ele não é uma opção, até porque, assim, recentemente ele não foi nem relacionado para os 2 últimos jogos, é um jogador que, enfim, o comportamento dele não vem agradando muito ao técnico Felipe Luiz. São essas 3 opções se a gente levar em consideração que o Felipe Luiz irá manter o esquema tático dele. Mas eu tenho uma outra opção que ele poderia mudar o esquema tático. E aí ele começaria com 2 volantes, no caso Pulgar, Saul, Jorginho também, e o Arrascaeta no meio de campo. E utilizaria 2 atacantes, não necessariamente um atacante como centroavante, como é o Pedro. E aí ele poderia botar Luiz Araújo, Gonzalo Plata, ou até mesmo Carrascal, Luiz Araújo, ele teria várias outras opções. Mas se ele quiser manter esse esquema tático, aí são essas 3 opções que você mencionou. Eu, particularmente, já falei isso em vários lugares, inclusive aqui, eu colocaria o Gonzalo Plata. Não colocaria o Bruno Henrique, pelo desempenho dele na função e pelo que ele disse depois do jogo contra o Racing, porque ele mesmo disse, ele falou, externou. Eu conversei com o Felipe Luiz e eu pedi para não jogar mais nessa posição. Então, não vejo motivos para você colocar o jogador nessa função.
O Juninho é um jogador que pode agregar, mas a gente entende que a contratação dele até o momento não deu certo. E o Gonzalo Plata, quando ele foi escalado nessa função como falso 9, ele foi muito bem no esquema tático e ele entrega tudo que o Felipe Luiz gosta, intensidade. Óbvio que nenhuma dessas três opções tem aquilo que o Pedro tem, que é a grande virtude da finalização, o homem que sabe fazer gol. Então, nessas três opções, eu escolheria o Gonzalo Plata. Tá na tela também a enquete, você pode votar lá no nosso Twitter, tá bom? O Bruno Henrique, o Plata ou o Juninho. Por hora tá vencendo o Plata. Eu acho que poderia até ser o Bruno Henrique largar um pouquinho na frente, por ele ser um cara hiper decisivo, por ele ser um cara com um histórico na competição. Ele é aquele cara que o rubro-negro olha, às vezes ele não tá nem numa fase boa, mas ele tá sempre ali tentando. Mas a fala dele, depois da última partida, sobretudo, foi muito assim, específica e ela deu um tempero para uma polêmica do momento. O Pedro se machuca naquele jogo e ele sai falando: eu não me sinto à vontade de jogar como um centroavante. O próprio Bruno Henrique se colocou de fora dessa oportunidade, né? Você acha que com a fala dele ele se coloca de fora? Eu acho que sim. A não ser se tiver alguma conversa, né, internamente dele com o Felipe Luiz ali dentro e eles se acertem nisso. Porém, a fala dele foi bastante incisiva, né? Ele disse que não se sentia confortável ali naquela posição. Então, o treinador, né, nenhum vai querer colocar alguém que já está externando que não se sente confortável em jogar nessa posição. Na minha opinião, se ele não tivesse falado isso, era Ele era Era o jogador, porque ele dá muita opção, a gente viu agora na entrada dele, a questão da velocidade que ele tem. Então, assim, é um cara que ataca o espaço o tempo todo, então eu gosto de vê-lo também atuando por ali. Mas se ele mesmo não se sente confortável, não tem porquê. E com isso, e aí sem sombra de dúvida, o Plata. Fica um ataque bastante móvel, já, se não me engano, já jogou assim o Flamengo. Então eu acredito que o Plata pode ser o escolhido da vez. Começou nada bem na semifinal da Conmebol Libertadores. 3-0 para a LDU lá na altitude, agora tem que resolver em casa. Infelizmente, num jogo decisivo, nós não tivemos a altura daquilo que é a nossa competência, começando hoje pelo treinador, nós não tivemos na nossa altura. Cara, se aí uma coisa que a gente tem é que acredita até o fim, é parte do futebol, agora é na nossa casa e vamos fazer tudo. LDU ficou em primeiro lugar no grupo do Flamengo. LDU eliminou o Botafogo. LDU eliminou o São Paulo. Não foi por falta de aviso. O jogo foi um terror. O Palmeiras sabia que precisava de um bom resultado aqui para a partida de volta lá em São Paulo. O negócio era evitar tomar gols da LDU, mas eles vieram. Carlos Miguel fez o que pôde diante do bombardeio e do domínio dos rivais. O goleiro aguentou 15 minutos. Acostumada com a altitude, a LDU aumentou o ritmo. O Kelvin espanou o taco e o Quinones parecia o Bolt nos 100 metros. Ele chegou na bola e serviu o Villamil. LDU! Villamil abre o placar do jogo! A pancada do Quinones encontrou a mão do Andréas Pereira no meio do caminho. O árbitro marcou pênalti. Alzugaray aumentou o drama verde. Balança a rede do Palmeiras, segundo gol da LDU. Parecia que não iria acabar. LDU, Villamil, 3-0. Tudo certo para a LDU, mete 3-0 do Palmeiras no primeiro tempo. É um jogo onde nós estivemos muito abaixo daquilo que podemos, sabemos e conseguimos fazer. Aquela noite que nada deu certo, nem Vitor Roque e muito menos Flaco Lopes. A dupla goleadora empilhou tentativas sem sucesso. Cara, é parte do futebol. Acho que o melhor time do mundo joga todos os jogos bem e não toma gol. O sufoco palmeirense continuava.
Carlos Miguel ainda evitou um desastre maior. Mas assustador mesmo foi a chance perdida pelo Sousa. Difícil rever, né, palmeirense? Cara a cara, melhor pro goleiro da LDU. Primeira derrota do Palmeiras na Libertadores 2025. Sim, os 2.850 metros acima do nível do mar pesaram contra. A verdade é que não vou perder muito tempo a pensar naquilo que se passou aqui hoje, porque não é a primeira equipa brasileira que vem aqui na altitude e sofre desta maneira que sofre. Isso aí, Abel. A sofrência de Quito já foi. Agora é tempo de time da virada. Estamos com uma desvantagem grande, mas como disse, 90 minutos no Allianz Parque, na minha opinião, é muito tempo. Ele acaba sacramentando a vitória do Flamengo. Assim, é um cara que eu acho que pode ser considerado. Não tô falando que ele vai ser o titular, mas pode voltar a ser relacionado, entrar num jogo desse e meter um gol. Isso é importante de alguma forma. Se a gente pegar o elenco do Flamengo de 2025, ainda tem o Alacian, claro, tem alguns problemas, mas foi outro jogador que apareceu também em jogos importantes, com gol, inclusive, na Copa do Mundo de Clubes, né, Letícia? São muitas opções, e ainda falando do Bruno Henrique também, existe essa mudança de cenário, né? Talvez essa conversa, ele mesmo revelou, né, que teve com o Felipe Luiz sobre a posição que prefere jogar, foi analisando o contexto do Flamengo. Olha, o Samuel Lino tá perdendo espaço, tá numa má fase, o Cebolinha tá fora, então aquela lacuna no campo eu posso preencher. Agora o cenário tá diferente. Porque existe uma diferença, Bené, entre você chegar pra alguém e falar assim, olha só, eu prefiro jogar em outra posição, eu não me sinto tão confortável. E você chegar e falar, eu não quero mais jogar nessa posição. São coisas muito diferentes, entendeu? A forma como isso é passado também, né? Tem muito disso, né, Letícia? E agora não tem o Pedro, que é algo que existia, né? Um jogador que retomou essa posição e vinha muito bem no time do Flamengo. Exatamente, eu acho que puxando assim pelo Bruno Henrique, eu concordo muito com a análise inteira praticamente que o Coutinho faz. Ali naquele momento, ninguém sabia da gravidade da lesão do Pedro. No momento que o Bruno Henrique tá passando na zona mista, o Felipe Luiz estava indo pra coletiva, e aí na coletiva o Felipe é o primeiro a dar algum posicionamento, né? Ele fala que o Pedro foi pro hospital para fazer exame, mas assim, sem maiores detalhes, até porque o Pedro não tinha feito nada, então não tinha como saber. E aí vou até complementar um pouco, assim, eu acho que talvez o Bruno Henrique ele tenha usado o espaço ali como um certo desabafo também, porque ele vinha sendo alvo de críticas por conta das suas atuações, entrando praticamente sempre como centroavante, então acho que também dá uma aliviada, uma esfriada, penso eu, conhecendo um pouco ali, né, como a gente convive e entende, eu acho que é uma conversa muito natural, eu acho que é natural que o Felipe saiba que o Bruno Henrique prefere jogar na posição que ele domina, né, que é pela ponta esquerda, mas que o Bruno Henrique em momento nenhum se opõe a jogar de 9, não à toa. Eu acho que o ponto-chave se o Bruno Henrique tivesse tanta resistência a jogar de 9 e o Felipe Luiz já soubesse disso, acho que dificilmente o Felipe Luiz teria o colocado de 9 ontem, entende? Então, assim, eu acho que é uma questão de preferência que deixa aberto. Acho improvável que o Bruno Henrique se coloque contra o Flamengo nessa situação agora, assim, não tem o Pedro, então não quero jogar de 9, não vou jogar. Não vejo o cabimento, mas acredito que essa vaga de 9 vai ficar pro Plata, pelo menos aí nesses primeiros momentos. E sobre o Juninho, é um jogador que não entra em campo desde agosto, se não estou enganada. Então, ele tem 9 meses no Flamengo, não entra em campo desde agosto. Às vezes é até relacionado, às vezes fica no banco. Então, até para jogar, ele precisa ter uns minutos ali, né? Então, essa partida contra o Fortaleza pode ser muito importante, até para o Juninho pegar um pouco de ritmo, já que não entra em campo há algum tempo. E se por um lado a gente tem essa dúvida agora, né, Letícia, em relação ao camisa 9, ontem a principal novidade, né, do Felipe Luiz deu muito certo, que foi a entrada do Carrascal na vaga do Samuel Lino, jogando um pouco pela esquerda, mas foi um jogador importantíssimo ontem nessa vitória rubro-negra, né? Com certeza, Camila. Pelo que a gente vinha acompanhando, o Carrascal já estava se destacando muito nos treinamentos e até nas próprias partidas, né, que ele ia entrando ao decorrer dos jogos. Ele já tinha tido algumas oportunidades como titular, mas nada que fosse tão
encantador, eu diria. Acho que, de fato, ontem foi o cartão de visitas do Carrascal que todo mundo esperava, né? O Carrascal que chega no Flamengo com essa ideia de que iria revezar ali com a Arrascaeta, mas foi um cara que, desde o primeiro momento, ele fala, eu posso jogar em qualquer posição do ataque. Não tem problema pra mim. Ele falou isso na coletiva de apresentação, falou isso em outro momento também, em uma zona mista, e ele se coloca à disposição do Felipe Luiz e parece muito disposto a abraçar a oportunidade. Com o Samuel Lino não tendo boas atuações e vindo de uma pressão, o Felipe Luiz escolhe o Carrascal muito também pelo modelo de jogo e funciona muito. Então essa aposta dá certo. O Carrascal ontem, pra mim, ele foi de fato o nome do jogo. Todas as jogadas passava por ele. Ele inverteu muito, foi o jogador que mais sofreu faltas, ele teve 6 faltas, ele tocou quase 40 vezes na bola, passou tudo por ele, então, de fato, essa, pra mim, foi a melhor notícia do Flamengo na semifinal. Se, por um lado, o Flamengo fica sem o Pedro, parece ter encontrado um bom nome aí no ataque aí pra esse restante da temporada. Na posição que o Bruno Henrique gosta de jogar. Exato, ganhou mais um concorrente. Aí tá difícil pra ele. Eu acho que a escalação do Carrascal nessa partida, a maneira como ele jogou, acho que foi até um momento assim que o Bruno Henrique falou, pô, agora que já tava difícil, agora Mas é aquilo que eu até comentei em off aqui no programa, né? Eu acho que o Bruno Henrique não conseguiu, eu penso que ele não conseguiu transmitir o que ele queria falar da maneira correta. Eu acho que nas condições, todo mundo bem à disposição, a gente vê muitos veículos colocando que ele disputa a vaga com o Pedro hoje. Acho que todo mundo bem à disposição, ele não vejo como não é a posição dele, ele disputar a vaga com o Pedro, ele continuar disputando ali pelo lado esquerdo. Eu acho que é isso que ele queria passar essa mensagem. O Pedro à disposição. Agora o Pedro não estando à disposição, eu acho que ele tem grande chance de ser titular na quarta-feira que vem. É isso, a gente segue com a interatividade. Com tudo aqui então nessa sexta-feira, para falar um pouco do Pedrão, né? O Flamengo, conforme você pode ver, o Flamengo treina aí, né? Faz o treino para enfrentar mais um desafio no Brasileirão, e o Pedro não vai jogar com imobilização no braço, né? Desfalcando o Flamengo também na Libertadores, né? O Flamengo que vai ficar desfalcado aí. O Pedro sofreu então essa fratura no antebraço direito, né? No jogo contra o Racing, e com essa imobilização, né? Até acima do cotovelo, o jogador tá fora então da partida de volta, vai desfalcar o Flamengo na próxima quarta-feira na Argentina. Não há como definir tempo exato aí da recuperação, pessoal, né? O que pode ser aí uma necessidade de monitorar mais ainda de perto a evolução da calcificação do osso, né? A imobilização do atacante foi feita para impedir, né, que a rotação do osso fraturado se adapte ali o mais rápido possível, né? E o Pedro consiga se recuperar, né? O laudo médico apontou uma fratura sem desvio na ulna, o maior osso do local, né? E é considerada uma fratura alinhada, pois não há espaço entre os ossos fraturados, né? Então o Pedrão aí ficando fora aí, né, dos próximos jogos aí, dos próximos compromissos do Flamengo. Bom, enquanto estiver imobilizado, então o Pedro seguirá fazendo, né, apenas trabalhos, né, específicos com a preparação física. A decisão no momento é não colocá-lo em campo, né, imobilizado, deixar ele ali recuperando, né? Os próximos passos vão ser decididos em avaliação dia a dia, conforme vai o pessoal vai vendo, conforme está a lesão dele ali, né? É uma coisa que só acontece com o Flamengo, né, pessoal? Poxa, o Pedro, ele já tinha ficado afastado aí meses, né? Meses daquela cirurgia lá. Aí agora estava numa fase excelente e agora vem esse problema aí dessa lesão e acaba desfalcando o Mengão, né? O Pedro, que é um excelente artilheiro ali, o nosso grande artilheiro, mas eu tenho certeza que ele vai se recuperar e vai conseguir voltar indo pra cima aí. Bom, vocês viram aí, né? Libertadores, o Palmeiras foi surrado no Equador. Vamos ver agora, lógico, que nem o Flazoeiro falou, não tem nada, ninguém tá eliminado, ninguém tá classificado, mas convenhamos, né, pessoal? 3-0, você recuperar, isso se o time lá fizer um gol lá no Allianz Parque, aí adeus, né? Aí já não tem mais chance mesmo, porque daí tem que fazer 4 ainda para ir pros pênaltis, o que é muito difícil, com certeza vai ser difícil. Tamo junto então, aquele abraço, valeu galera!